Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, ou IEA, da USP. Acesse o nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também interaja com a nossa produção acessando a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde, inclusive, você pode fazer sugestões, críticas e ideias e temas para serem debatidos aqui no nosso programa. Avise os amigos, familiares, colegas para todos acessarem o nosso canal e dê um like nos nossos vídeos. E o Farofa Crítica de hoje recebe Cris Sabino. Cris Sabino, professora, doutora em Serviço Social. Ela é docente do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, educadora popular e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina. E autora desse livro aqui, brilhante, né? Capitalismo e Racismo e Luta de Classes na América Latina. É uma obra que a gente vai debater um pouco aqui também nessa nossa conversa. Cris, primeiramente, eu queria agradecer imensamente você ter aceito aqui o nosso convite. E eu queria que falasse um pouquinho sobre suas pesquisas, né, que redundaram nessa obra que eu fiquei bastante impressionado, né, pela qualidade, né, pela pertinência das discussões. Como é que você chegou a essa temática? Como é que você tem pesquisado esse tema da articulação do racismo com a luta de classes no Brasil e na América Latina? Boa tarde, Denis, querido. Quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui no Farofa Crítica, é um prazer enorme. E falando um pouco sobre a obra e sobre os estudos, né? Eu cheguei no tema do debate do racismo em si já tardiamente nas minhas pesquisas, né? E a gente sempre brinca, não é porque somos pessoas negras que temos elaborações teóricas sobre a questão racial, sobre o racismo e etc. Então, e na academia embranquecida, esse tema ele não chega a priori, né? A gente tem que inclusive, fazê-lo muito solitariamente, assim. Então, articular o debate do racismo com a luta de classe, eu acho que também veio um pouco das outras entradas, né? Eu sempre pesquisei o tema do trabalho, da classe trabalhadora, o tema da questão agrária, e nisso eu sentia muita falta de entender de fato que classe trabalhadora é essa, né? Como ela se constitui, e a partir dessas inserções, mas também das próprias vivências pessoais, eu fui buscando um pouco isso, e aí quando eu cheguei em autores, né, como Clóvis Moura, como Lélia Gonzalez, que me possibilitaram entender teoricamente, né, sobre o racismo, eu entendi que essa era uma chave explicativa, né, o racismo como uma categoria teórica explicativa que é imprescindível para a gente entender o Brasil, e aí isso me possibilitou avançar para esse sentido, né? Então, entendendo como o racismo está articulado com o que é o trabalho, né? Com o que é a questão agrária e, portanto, com a luta de classes no Brasil, na América Latina. Você utilizou bastante aí na sua obra, né, o conceito da teoria, os conceitos da teoria marxista da dependência, que é uma teoria pouco conhecida do Brasil ainda. Tem uma série agora, recentemente, né, de alguns intelectuais que têm recuperado essa produção intelectual muito importante, né, do Rui Marini, da Vânia Bambirra, do Teotônio dos Santos, né, um conjunto de intelectuais que nos anos 70 elaboraram, né, esses conceitos aí, em contraponto, inclusive, à teoria da dependência desenvolvida pela CEPAL, né, pelo Fernando Henrique Cardoso. E é muito interessante, assim, quando eu participei do lançamento do livro do Matias Lucci, lá na editora Expressão Popular, aqui em São Paulo, eu comentei com ele, né, que ele discutia o conceito de superexploração do trabalho e tal, né, e eu cheguei a comentar com ele se aquilo
não tinha uma possibilidade de articulação com a discussão do racismo no Brasil. E ele disse que sim, né? Só que era necessário fazer essa discussão que não foi feita pelos pensadores da TMD, né? Então, você se propôs a fazer isso, né? Como é que você chegou a essa articulação aí, né, da TMD com o debate sobre o racismo no Brasil? Então, eu já vinha de uma aproximação do estudo com a TMD, que, como você disse, é pouco conhecida, né? E aí a gente sente um pouco como o exílio, né? Como as ditaduras, como esses momentos históricos, né? Em que o pensar é proibido e os intelectuais têm que se exilar dos seus países, o peso que isso tem a posteriori, né? Então, as novas gerações, e o Brasil desconhece a TMD, que é fundada enquanto um campo de pensamento para pensar a particularidade latino-americana por brasileiros, né? Por brasileiros que são desconhecidos no Brasil e que são desconhecidos no âmbito da academia brasileira, né? É importante a gente ressaltar isso, né? Quais são os teóricos e quais são as linhas de pensamento que, mesmo no campo crítico, né, marxista e etc., tem adentrado, né, minimamente os partidos e a academia, e quais são os que não têm e por que não têm, né? Então, eu já vinha de um estudo, né, da questão agrária, estudo do trabalho, com a interlocução com a TMD, com a categoria superexploração, principalmente, mas eu também entendia que essa categoria, elaborada pelo Marini, né, num alto nível de abstração, para explicar a dinâmica da dependência, a dialética da dependência, ela precisava ser adensada, né? Adensada no sentido de fato, explicar a realidade concreta, que era a que eu estava mais interessada, no caso, a brasileira, né? Então, qual que é a dinâmica da superexploração na realidade concreta, né? Como é que ela se constitui? Quais são os elementos que vão estruturar as possibilidades da superexploração? Então, essas eram as minhas perguntas, e eu estava vindo o debate da terra e da questão agrária, entendendo como a terra, né, a propriedade privada da terra monopolista, ela vai criar os expropriados, né, a enorme massa de expropriados necessária, né, para, sendo força de trabalho disponível, haver um rebaixamento do valor da força de trabalho. E aí, entendendo a dinâmica do Brasil, quem são os desterrados, né? Quem são os sem-teto e os sem-terra no Brasil? Como é que se constituiu historicamente esses sem-teto e esses sem-terras, né? Então, eu vou chegar em como essa construção ela também foi racializada, né? E aí, conseguir fazer essa mediação entre o racismo e a superexploração, né? Entendendo também que, para existir superexploração, é necessário que existam mecanismos de dominação compatíveis, né? E no Brasil, mas também em toda a América Latina, o racismo é esse mecanismo de dominação ideológica mais bem elaborado, mais bem acabado que a gente tem na história da nossa formação sócio-histórica desde a invasão colonial, né? Então, foi um pouco por aí, né? Chegar nos autores que estão trabalhando a formação sócio-histórica a partir também de uma leitura sobre o racismo possibilitou que eu tivesse uma leitura da superexploração que fizesse mais sentido, pelo menos para mim, que fizesse mais sentido na compreensão da realidade concreta e de como ela se dinamiza, assim. Então, juntar, né, a TMD com outros pensadores, e aí, né, principalmente com Clóvis Moura, possibilitou muito isso que eu considero um salto, né, no entendimento da dependência e da superexploração. Clóvis Moura, na obra Dialética Radical do Brasil Negro, ele fala dessa passagem no que ele chama de escravismo tardio para o capitalismo dependente. Embora ele não vá além disso, né? Então ele fala que houve uma construção de um capitalismo dependente no Brasil nessa transição a partir do século XIX, e por essa razão foram mantidas intactas algumas estruturas da sociedade escravocrata anterior. Você entende então que a TMD, com essas referências, com esses conceitos da superexploração, ela complementa essa ideia do Clóvis Moura? Sim, então eu acho a TMD, e aí, principalmente, né, a elaboração do Marini sobre a dependência, mas também a da Vânia, eles estão pensando na América Latina, né, num processo que necessariamente é um nível de abstração mais alto, porque está pensando num nível mais geral, né, em termos de método. Então, vão se dedicar pouco a estudar a transição em cada país, né? E aí o Clóvis Moura, para mim, é o autor, né, que vai trazer os elementos para a gente entender essa transição,
né, do que foi o escravismo colonial para o capitalismo dependente. Então, quando ele está trazendo o escravismo tardio, é exatamente a transição que ele está tratando ali, né? Então, acho que são elementos que, apesar do Moura não dar uma densidade em termos, né, de elaboração categorial da dependência, os elementos que ele está trazendo ali, né, os elementos históricos, mas também as indicações dos elementos que são estruturais, são fundamentais para dar essa densidade, para possibilitar que a gente baixe um pouco o nível teórico dessa elaboração da TMD, que é mais geral, né? Então, eu acho que são extremamente complementares, tem uma dialogicidade entre os dois, entre a TMD e o Clóvis Moura, que é imprescindível, assim, né? Eu acho que só com Clóvis Moura não dá e só com a TMD também não dá, mas acho que a potência do encontro dessas elaborações é muito grande para o que a gente ainda tem que fazer, né, inclusive. Por que você considera, você está lá no serviço social, né? A sua formação é serviço social também? Ou não? Sim. Ah, tá. Sim, graduação no serviço, todo no serviço social. No serviço social, ok. Por que você acha, assim, que, por exemplo, toda essa elaboração marxista, nessa perspectiva, do Marini, do Clóvis Moura, de outros pensadores, né, o Mariátegui, vários pensadores marxistas que tentam pegar as categorias abstratas do marxismo e pensar a América Latina nas suas singularidades, por que você acha que ainda contamina pouco, por exemplo, o movimento negro no Brasil e na América Latina, que ainda tem dos movimentos sociais, de modo geral, que ainda tem uma tendência muito forte a pensar meramente na perspectiva de direitos, parece confiando na existência de uma esfera pública, democrática, liberal, né? Por que você acha que isso acontece ainda? Qual é a dificuldade dessa reflexão estar mais presente nesse universo aí dos movimentos sociais, em particular do movimento negro? Eu acho que tem várias questões, assim, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito, que principalmente agora, né, nesse contexto mais atual, se manifesta muito, que é uma disputa também, né, das próprias perspectivas teóricas dos movimentos. Então, como há um avanço, né, das perspectivas mais liberais sobre muitos, né, muitas das organizações negras e nos movimentos sociais, né, num geral, muito mais direcionado para uma perspectiva que talvez se assemelhe, né, a algo social-democrata, uma caricatura da social-democracia, mas que é o que vai direcionar a própria luta por direitos, né? A própria luta por direitos dentro da sociedade capitalista, ela só pode se dar numa perspectiva social-democrata, né? Porque a gente sabe o significado do que é o direito social numa sociedade fundada pela desigualdade, pela propriedade privada, né? Então, não tocar exatamente nessa estrutura vai estar sempre afastado de uma perspectiva mais crítica. Mas eu acho que também tem as questões que são da própria diversidade do marxismo, né? Então, dos muitos marxismos e de como também houveram muitos conflitos políticos, né, com o próprio campo marxista no Brasil, com muitos sujeitos do movimento negro e de como isso trouxe rupturas, né, que a gente tem ainda hoje, então uma negação do marxismo, né, ou da teoria marxiana, do método, né, e aí o mais preocupante é uma negação do método, né, porque evidentemente a gente tem que reconhecer os limites e os equívocos, mas, né, entendo que o método marxiano, a elaboração a partir do materialismo histórico dialético, é muito potente para a gente entender essa realidade, né? Então, tem questões, né, de dificuldade que estão muito nesse âmbito político, né? Então, de uma negação absoluta do marxismo e também uma leitura do marxismo como sendo eurocêntrico, né? Então, é uma teoria eurocêntrica e, portanto, é uma teoria por ter nascido na Europa, é eurocêntrico, portanto, é colonizador, né? E aí é um desconhecimento do próprio marxismo, assim, né? A gente sabe que tem muita crítica ao marxismo que não advém de uma leitura crítica, né, das teorias marxianas, vem da crítica pela crítica, e de fato fica bastante difícil, né? Porque por mais que seja um campo que eu considero muito que nos possibilita avançar muito no entendimento da realidade, é também um campo que nos exige muito enquanto um debruçar teoricamente mesmo sobre essa realidade, né? E aí construir isso no âmbito dos movimentos vai perpassar, né, por essas dificuldades todas
E aí a gente sabe quais são as consequências disso, né? Como a gente vai fragmentando também o entendimento dessa realidade, vai afastando a leitura da questão racial e do racismo, né? De uma leitura de totalidade, então discute o racismo como se ele não tivesse a ver com a organização social do trabalho, como se ele não tivesse a ver com a propriedade privada da terra, né? Vou insistir na propriedade privada da terra, porque a gente está falando do Brasil, né? E do Brasil. E essa fragmentação ela só leva a um reforço, de certa forma, né? Ainda que não seja essa a intenção, mas ela vai sempre levar a um reforço dessa estrutura, né? À medida que a gente não critica e não consegue visualizar as conexões entre uma coisa e outra, a gente acaba por reforçar. Você não considera também, Cris, que a própria esquerda marxista também tem dificuldades em entender a centralidade da agenda antirracista? Há uma apropriação tanto dogmática do marxismo e que é o pôr classe à raça? Como é que você chega a isso? Acaba fortalecendo também essa visão liberal, essa ideia de marxismo eurocêntrico. Como é que você enxerga também a dificuldade no campo de certos setores da esquerda que se dizem marxistas em entender essa singularidade do racismo na América Latina? Não, totalmente, né? Então, de um lado, tem essas dificuldades que perpassam os intelectuais e o movimento negro, e tem as dificuldades que perpassam a própria esquerda e o próprio campo marxista, assim, né? Eu acho que a perspectiva de que a gente teve uma renovação conservadora do marxismo, né? Que o Márcio tem falado bastante disso, ela é muito boa, né? Porque quem são esses sujeitos que estão elaborando e a partir de qual espelho estão elaborando, né? Então, também houve um embranquecimento da leitura da formação social brasileira que vai manter, né, as pessoas negras, na teoria, no mesmo espaço que elas ocupam, né, na divisão social do trabalho e na sociedade. Então, acho que pensar como a branquitude, né, vai atravessar a construção teórica, né, e a branquitude enquanto uma construção política, e como ela vai direcionar, inclusive, as elaborações teóricas que se pretendem críticas, é muito fundamental para a gente entender esse campo, né? Então, a gente tem amplos setores de esquerda que vão fazer uma crítica ao identitarismo e vai ler tudo como identitarismo, né? Então, qualquer elemento que aponta para a questão de raça, ou mesmo para a questão de gênero, vai ser lido como identitário, sem entender a dimensão disso na realidade concreta, né? Então, a construção de várias perspectivas marxistas mais engessadas, que para mim é a própria negação do método, é a própria negação da possibilidade, né, de, a partir do método, a gente desvendar essa realidade que a gente está inserido. E aí, óbvio, falta imaginação sociológica, né? diria o Clóvis Moura, falta imaginação sociológica para entender a realidade tal qual ela é e não tentar encaixar essa realidade num padrão, né, elaborado, inclusive, muito idealmente, porque não é um padrão de lugar nenhum, se a gente também analisa a própria Europa, né? A ideia que se tem da Europa, ela sequer corresponde à Europa, né? E a ideia que se tem do que é classe trabalhadora, do operariado padrão, né? E a própria perspectiva de luta de classes, né? Então, o que é a luta de classes, né? E como é que ela vai ser apresentada muitas vezes? Como a greve, o piquete, a organização sindical, né, o operariado padrão, e aí tá, a gente olha para o Brasil, para a América Latina, isso não corresponde à realidade, né? Primeiro que a gente está falando de um país agrário exportador, né, de um território agrário exportador, onde há um processo de pouca industrialização e agora de desindustrialização, né? E aí não existe luta de classe se não for dentro desse padrão urbano industrial, ou será que a luta de classe ela se apresenta a partir de outros elementos que, por ter esse ideal, a gente não consegue compreender e captar? Sim, o próprio Marx, há muito que se avançar dos dois lados, né? E o Marx mesmo fala, não sei se é a questão judaica, que a luta de classes parece de várias formas, né? Quando ele vai analisar na Irlanda, ele fala que na luta de classe na Irlanda se dá a partir da luta nacional, anticolonial. Né? O Marx mesmo fala isso, as classes não tem um padrão de expressão. Né? Exatamente, porque a luta de classes ela vai se dar a partir da própria organização social do trabalho, né? E essas particularizações na organização social do trabalho vai definir também a forma e o conteúdo dessa luta de classes, né? E aí pensar a luta de classes, inclusive, de maneira mais ampla. Então, pensar o que são os estados latino-americanos, né? Em termos de potência contra a classe trabalhadora.
e de como ele vai estar sempre numa ação preventiva, né? E aí a gente sabe quem são os que vão sofrer primeiro essa ação preventiva, né? Que são os negros e os indígenas. E aí, se a gente não entende isso como parte do processo da própria luta das classes, né, a gente perde muito, a gente restringe muito essa compreensão mesmo da realidade e fica aí preso na trama da mistificação mesmo, né? Principalmente agora, né, que está tendo essa precarização do trabalho, essa mudança na morfologia da classe trabalhadora, e você pensar apenas a classe trabalhadora no perfil do operário fabril, está lascado, né? Porque hoje a morfologia dessa classe é muito diferente, né? Hoje, boa parte da classe trabalhadora trabalha nessa lógica aí da precarização, você tem todo esse universo aí dos trabalhadores de aplicativos, enfim, né? Toda essa mudança aí que essa nova forma de organização do trabalho implantou, né? Isso desarma, inclusive, a esquerda de tentar debater, né, a classe trabalhadora. O que você pensa disso? Sim, desarme, ao mesmo tempo escutando muitas pessoas, assim, né? Também há uma ideia de que a precarização e essa questão é algo novo, a flexibilização é algo novo, é algo que chegou agora com essa, né, nova revolução tecnológica. E aí também perde essa totalidade, né, de como o modus operandi do capitalismo dependente, da organização do trabalho, ela sempre passou pela precarização, pela flexibilização, né, pela ausência de qualquer estrutura de proteção ao trabalho, etc. E aí a gente precisa ter isso em mente para a gente falar, tá, e o que significa, então, todo esse avanço, né, a partir de uma organização mais tecnológica da produção e etc., como é que isso chega num país onde a estrutura já estava dada a partir, né, de um extremo, de uma radicalização da exploração do trabalho? Porque vai chegar de maneira muito distinta do que chega na Europa, né? Então, a uberização, ela chega aqui, né, e ela está lá. Mas como é que ela chega aqui, né? O que ela coloca enquanto intensificação da superexploração, da precarização e desses processos que já são, enfim, estruturais no Brasil. A gente pega o tema do desemprego, né? A gente está falando de algo que antecipa, inclusive, o próprio trabalho livre no Brasil, né? A desocupação, o lançar fora do centro do processo produtivo, a maioria é algo que antecipa a própria estruturação do trabalho livre, a própria estruturação de um mercado de trabalho tipicamente capitalista no Brasil, né? E, então, é esse desafio, né? de ter sempre a dimensão de totalidade, entender como é que ela vai se apresentando em cada conjuntura, né? Porque eu também tenho sentido que há um foco, né, na tecnologia, na uberização, na indústria 4.0. Outro dia eu estava conversando com uma colega, ela insistiu nesse negócio da indústria 4.0, eu falei, mas o que é indústria 4.0? E assim, e aí uma pessoa que é do Pará, sabe, assim, que está no interior do Pará, e fala, mas por que ela está falando de indústria 4.0 se ela está num espaço, inclusive, né, territorial, geográfico, onde a incidência disso vai ser muito distinta do que é em São Paulo, por exemplo. Sim. Né? Ainda que certamente tenha uma incidência, mas qual que é o significado disso, né, para o interior do Pará, das comunidades ribeirinhas, quilombolas, extrativistas e etc. Sem essa mediação não dá, porque parece que chegou algo muito novo aqui no ar e isso passa a direcionar tudo. Não, a gente está falando do desenvolvimento desigual e combinado, né? E de como isso vai se estruturando, né, no país ao longo de toda a nossa trajetória histórica, que vai se intensificando aí a partir das conjunturas de crise e das conjunturas de intensificação, né, pelo próprio capital dos seus mecanismos de exploração. Perfeito. Bom, Cris, nós estamos acabando aqui o nosso programa, né? Tá bom o papo. Atualmente, você está fazendo algum projeto novo? Quais são os seus... Conta para a gente aí que você tem feito aí de bom para o nosso público. Bom, eu tenho feito muita coisa, né? Muita palestra, muito curso e nesse último ano, esse ano de pandemia, né? Os dois anos aí de pandemia, estou com um livro que foi lançado, né? Você já apresentou, mas o livro foi lançado no final de 2020, está à venda, né? Para quem quiser comprar aí, está no site da editora Ocitec.
É um livro que saiu por um projeto muito legal, que é o Selo Diálogos da Diáspora, né? Um projeto que tem por objetivo subsidiar o lançamento, né, de livros de autores e autoras negras e indígenas. Então, muito legal, tem outras obras. Então, estou com o livro, estou trabalhando um pouco na divulgação do livro. Tenho publicado muito também, né? Capítulo de livro, revista, artigo, e estou com projetos de formação na educação popular, né? Então, bastante assessoria para movimentos sociais, e estou com um projeto agora que é de formação de formadores antirracistas, né? Voltado mais para assistentes sociais e tal. Então, trabalhando um pouco aí também com a ideia de uma extensão popular e pensando formas de fomentar o debate antirracista para além da universidade, né? Que eu acho que é onde a gente tem que tentar incidir. Acho que é isso em termos de projetos novos. Eu sou super desorganizada com as redes, então quem quiser encontrar os artigos e etc., vai ter que jogar no Google aí, tentar achar, mas tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa no YouTube também. Eu preciso ser essa pessoa da nova geração, né? Que consegue organizar tudo numa página, num Intelectual site. Eu chego 4.0. lá. Entrar na indústria 4.0. Preciso entrar na indústria 4.0. Mas fica a dica aí, né? O livro da Cris Sabino, Racismo e Luta de Classe América Latina, está aqui, né? Toda UCTEC, tá à venda. Isso. Tá? Que é um livro que eu, né, recomendo fortemente, né? Uma discussão muito interessante. E, Cris, já fica o convite para novos encontros nossos aqui. Foi muito bom a nossa conversa. E parabéns aí pelos seus projetos, reflexões. Né? E vamos ver se a gente consegue avançar nesse debate aí sobre o marxismo, a luta de classes, né? E as questões raciais da América Latina. Acho que é fundamental para nós pensarmos um projeto de transformação radical no Brasil. Tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada pelo convite, Denis. Com certeza virei sempre. É um prazer dialogar contigo. Temos muito que dialogar, inclusive, sobre o seu livro. Temos que criar esses espaços aí para mais interlocuções. Obrigada, e obrigada ao pessoal que vai assistir, que vai escutar também depois o programa. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje conversou com Cristiana Luísa Sabino de Souza, né, Cris Sabino, que falou um pouco sobre luta de classes, racismo, né, com base aí no seu livro, né, seu último livro, essas pesquisas, seu livro chamado Racismo e Luta de Classes na América Latina. Acesse o nosso canal, youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas e não esqueça de dar um like aí nos nossos vídeos. E para encerrar, uma frase do Karl Marx: a desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas.